Olá meus amigos, nessa videoaula nós vamos representar aqui, identificar quais são os elementos que são considerados, que estão sempre presentes ali quando nós estabelecemos um processo de comunicação. Lembrando que a gente vê a comunicação acontecendo justamente quando é possível observar e identificar ali a interação entre duas ou mais pessoas. Eu vejo numa simples conversa entre dois indivíduos um processo de comunicação. Um vai apresentar a sua mensagem, o outro vai entender, vai ter ali uma troca, né, de acordo com o entendimento que essa segunda parte observou, conseguiu considerar ali daquilo que foi apresentado pela primeira, mas a comunicação não acontece somente entre duas pessoas. A gente pode ter um gestor interagindo com toda a sua equipe de liderados, e aí no momento que ele apresenta uma ordem de comando, apresenta um trabalho ali que deverá ser feito, a forma como ele percebe a reação dos seus liderados, vai conferir essa troca, essa comunicação. Do mesmo modo como a gente também pode observar toda uma empresa ao anunciar ali o seu produto, ao fazer um comercial, ou simplesmente lançar para a comunidade alguma informação referente ao seu funcionamento. E se preocupar, os gestores terem essa preocupação em identificar como que aquele público externo recebeu aquela informação, aquela mensagem, a gente também tem essa condição de observar a comunicação estabelecida entre a organização, a empresa e toda essa sociedade, todo esse mercado, todo esse mundo lá fora. Então, sempre que nós vamos perceber, sempre que a gente vai analisar o processo de comunicação, a gente tem que considerar essas duas partes, onde uma vai atuar como emissora, né? Exatamente aquela parte que se encarrega de criar através de uma codificação, seja através da montagem das palavras, a gente fala de uma maneira já automatizada, porque nós já temos essa habilidade muito bem desenvolvida. Mas o simples fato de você pensar o que eu vou falar, mais que seja em alguns milésimos de segundos, e você faça isso de uma maneira automática, você pronunciar palavras é um código, você está usando as palavras ditas. Se você vai parar para escrever um texto, ou um memorando, ou vai precisar criar ali uma imagem com alguma informação, essa montagem de usar imagens, cores, letras, palavras para formar ali uma sentença, são códigos. Então o emissor ele vai codificar como que essa mensagem vai ser construída para garantir que essa mensagem passe ali, percorra por um determinado canal, seja através da linguagem verbalizada nesse momento. Você está me ouvindo, eu estou aqui enquanto eu estou diante da câmera, eu estou pronunciando para ser filmado. Então, nesse momento, a gente está usando a linguagem verbal, mas você também pode ter ali um canal escrito, você pode ter um canal que seja uma imagem, você pode ter um canal que seja observar a postura daquela outra parte, e o corpo fala, a gente tem evidências de algumas informações, algumas mensagens que são diretamente transmitidas pela natural postura ali de duas partes que estejam em interação, para aí sim, aquela outra parte que vai receber essa mensagem ter condições de decodificar. Eu vou escutar a palavra que foi dita, eu vou ler, interpretar aquilo que foi escrito, eu vou analisar a postura, eu vou tentar entender o sentido de uma determinada imagem. Então, o receptor ele passa por esse processo de decodificação para conseguir absorver, perceber, receber ali, né, a mensagem. Até aqui, perceba que nós temos simplesmente um fluxo de informação. Eu tenho uma mensagem indo de uma parte para outra. Essa mensagem, por mais que ela tenha sido muito bem estruturada, totalmente produzida para chegar até o seu destinatário final, quando eu tenho apenas essa emissão, eu tenho apenas a informação. A comunicação propriamente dita, ela começa quando esse receptor vai manifestar ali a sua compreensão, como que ele interpretou aquilo que ele viu, que ele ouviu, que ele leu, que ele analisou, e no momento que ele faz essa observação, ele manifesta como que ele compreendeu aquela mensagem, ele retroalimenta todo esse processo, ele possibilita gerar um feedback para que o emissor descubra então qual foi o significado da sua mensagem conforme foi entendida. Muitas vezes pode acontecer desse emissor, seja um gerente diante da sua equipe, seja um colega conversando com outro colega, seja a empresa projetando ali algo para toda a comunidade, enfim, uma fonte de uma mensagem. Quando essa pessoa ela tem uma determinada intenção e ela simplesmente pronuncia, apresenta aquela mensagem, ela não vai ter garantia de que a outra parte realmente tenha entendido qual tenha sido a sua verdadeira intencionalidade com aquela mensagem. Então, é extremamente importante ter essa consideração com a contrapartida.
O momento que a gente vê essa interação em mão dupla. Não vou apenas emitir uma mensagem, mas eu também vou me dedicar a compreender, a observar como que aquela minha mensagem foi interpretada, foi entendida por aquela outra parte que a recebeu. É justamente nessa interação que a gente vê o processo de comunicação. E como existe o risco de o receptor não entender devidamente aquela mensagem conforme foi pretendida, a gente pode identificar aí a possibilidade de conflitos. Então, de uma maneira geral, né, a gente vê que a comunicação vai ser o processo que vai caracterizar o conjunto das interações e inter-relações em uma equipe de trabalho. E como assim uma comunicação pode se desencadear em conflitos? Simples, porque quando acontece do receptor não ter o mesmo entendimento de qual tenha sido a real intencionalidade do emissor, é porque existiu ali um ruído nesse processo de comunicação. Um ruído também é um elemento que vai interferir na qualidade dessa comunicação. Ruído não precisa ser um barulho paralelo, não precisa ser alguma condição que esteja impossibilitando você de me escutar direito, ou você não está conseguindo ler o que eu escrevi por algum problema de visão. Não é apenas isso. Ruído não é só barulho paralelo. Ruído é todas as condições que possam inviabilizar, impossibilitar a fiel compreensão de uma mensagem conforme ela tenha sido transmitida, conforme ela realmente tenha sido elaborada, de acordo com as suas reais intenções ao serem apresentadas ali por um emissor. Então, o ruído é uma condição que vai implicar nessa barreira para a eficácia da comunicação. Se eu quis falar A e a outra pessoa entendeu B, né, pode até ser porque essa pessoa não tem sintonia comigo, está de implicância. Isso acontece, né? Isso é um ruído. Então, eu não vou ter eficácia nessa comunicação. Não estou garantindo que o que eu realmente queria transmitir ali foi realmente percebido, foi realmente absorvido. O ruído ele vai inviabilizar a compreensão do significado que o emissor realmente desejou apresentar nessa mensagem. E aí, a gente vê que o comunicador, o emissor, aquela pessoa que vai apresentar a mensagem, do mesmo modo como quem vai receber a mensagem, enfim, uma das partes que esteja participando dessa comunicação, ela precisa saber ouvir. Mesmo o emissor, quando ele diz algo, ele precisa saber ouvir o que o outro entendeu da sua mensagem. Bom, eu te apresentei essa informação, você realmente entendeu o que eu disse? Então me diz, o que eu te orientei? Isso é uma tática que é muito comum de ser usada para garantir ali que a comunicação realmente tenha sido compreendida pela outra parte. Além disso, a gente vai observar que uma comunicação ela só vai ser eficaz quando o receptor ele compreendeu o real significado do que foi pretendido ali pelo emissor. Então, a gente vê que as comunicações elas acontecem o tempo todo nas organizações de trabalho, nos contextos de trabalho. Um ruído pode ser um barulho paralelo, pode ser uma indisposição de uma das partes que esteja tentando conversar uma com a outra ali, pode ser uma distorção semântica, como, por exemplo, eu falo uma determinada palavra, a outra pessoa não entende o significado dessa palavra e faz uma interpretação completamente distorcida. Ou a maneira como eu escrevo ali uma mensagem e envio aquela mensagem no SMS, no WhatsApp, ou mesmo no e-mail, ela pode ser lida pela outra parte com uma carga de emoção que, na verdade, não era a minha real intencionalidade. Então, a gente tem aí um ruído de distorção semântica. Aquela emoção não era de fato que deveria ter sido transmitida com aquela mensagem, nem foi a intenção do emissor, mas o receptor pode ter um entendimento, uma interpretação um tanto equivocada. O excesso de informação também pode ser um problema de ruído, quando você tem que interagir com aquela pessoa que fala demais e você não consegue manter a sua atenção o tempo todo ali para tudo aquilo que ela está dizendo e você está cansado. Então, isso acaba também inviabilizando a qualidade, a eficácia dessa comunicação. Então, o ruído é tudo o que possa impossibilitar o devido entendimento entre as partes. E justamente porque uma comunicação nunca vai estar livre de possíveis ruídos, a gente pode identificar possíveis causas para conflitos no ambiente de trabalho. Mas, se a comunicação é uma condição que eu preciso observar, preciso considerar, ter todo o cuidado ali na maneira como ela está sendo conduzida no meu ambiente de trabalho, a gente precisa ter essa condição de identificar que existem canais formais de comunicação e existem os canais informais. Então, os canais formais, eles são estabelecidos pela própria organização para transmitir mensagens referentes às atividades, conforme elas deverão ser realizadas pelos outros funcionários, o que é esperado do desempenho dos funcionários que atuam ali naquela organização.
E os canais informais é quando a gente tem ali a transmissão de algumas mensagens de maneira espontânea entre os indivíduos que estão atuantes, né, que estão interagindo ali naquele contexto de trabalho. Sempre que a gente tem ali a natural convivência entre as pessoas, e um ambiente de trabalho é um contexto social, onde a gente vai observar essas interações, a gente vai ter transmissão de comunicações informais também. Mas para a gente não deixar que uma falta de afinidade entre as pessoas ali no ambiente de trabalho ou uma distorção daquilo que tenha sido efetivamente apresentado em uma mensagem possa acabar culminando, né, algumas consequências não desejáveis devido a ruídos, é imprescindível que a gente saiba adotar posturas nessa comunicação. Então, se eu realmente preciso interagir com outras pessoas, preciso garantir que a gente vai ter qualidade na maneira de conversarmos, de compartilharmos aqui algumas informações, eu preciso, né, garantir que o emissor tem essa capacidade de saber se expressar, saber perceber se o receptor realmente entendeu ali as suas intenções, o que ele realmente queria apresentar com aquela mensagem. Então eu preciso ter aí essa empatia com o receptor, preciso me colocar no lugar do outro. Por exemplo, uma condição que é muito comum da gente identificar nas empresas. Aquele gestor, aquele líder da equipe, ele sabe muito bem como que o trabalho tem que ser feito, mas ele tem essa informação, ele tem essa compreensão. Não quer garantir que os outros colegas de trabalho, ou até mesmo seus subordinados, tenham a mesma perspectiva, tenham o mesmo entendimento. Se as outras partes não têm o devido conhecimento, as outras partes podem ficar até constrangidas de perguntar, de pedir melhores orientações sobre como que o trabalho deva ser feito ali. Isso, logicamente, vai acabar culminando em problemas de trabalho, em confusões, em retrabalhos, e, logicamente, que isso vai acabar desencadeando uma possibilidade de conflito. Além disso, é importante também para o emissor, se a gente está observando, né, a postura do receptor, o emissor ele também avalia, né, como que o emissor ele avalia como que utiliza as palavras, né, o que está sendo apresentado ali para ele, se ele realmente tem o devido entendimento do que o receptor, os vocabulários, os termos que esse emissor esteja apresentando ali para esse receptor. Então a gente tem que analisar a postura do receptor, aquele que recebe a mensagem, ele realmente está solícito a observar, receber ali o que seja o questionamento daquela outra parte, né? E o emissor, por sua vez, ele realmente está tendo cuidado de utilizar vocabulário, idioma, até mesmo idioma, né? Ou palavras que sejam de real compreensão por parte ali do receptor. Então a gente precisa analisar as posturas nessa comunicação, porque as atitudes, os interesses, a maneira como a gente apresenta ou não disposição para estarmos atentos ao que o outro esteja dizendo, vai influenciar também na eficácia, né, na efetividade aí dessa comunicação. Todo mundo já passou por algum momento em que eu preciso falar com alguém, mas aquela pessoa não está atenta, não está disponível para me escutar, para me ouvir. Então isso acaba, logicamente, impossibilitando a qualidade na comunicação. E não apenas quem vai receber uma mensagem que realmente tem que ter uma postura coerente, solícita, disponível para receber aquela mensagem, mas até mesmo quem vai apresentar essa mensagem precisa ter essa capacidade de avaliar como que eu estou sendo percebido pelo outro. Será que essa pessoa realmente está entendendo como que eu estou me posicionando? Será que essa pessoa está sentindo algum receio de me apresentar alguma informação? Um outro exemplo de ruído também que possa acontecer aí é o ruído da filtragem. É eu ficar muito preocupado com o que o outro esteja pensando a meu respeito, e aí eu preciso trazer vários detalhes dessa informação que eu estou apresentando e fico controlando o que eu posso dizer, o que eu não devo dizer, vou controlando, vou pondo filtros mesmo naquilo que eu preciso apresentar. E se eu ponho filtros demais, logicamente a informação vai chegar incompleta para outra parte. Então a gente precisa analisar as posturas dessas pessoas que estejam estabelecendo uma comunicação. E aí a gente precisa ter a capacidade de atitude de escuta, ou seja, para eu garantir que a comunicação seja eficiente, que as outras pessoas saibam como se comunicar comigo, eu preciso ter essa condição de saber ouvir, ter escuta ativa, né? Ter essa atitude de escuta, nada mais é do que me disponibilizar a estar atento para ouvir o que o outro precisa me apresentar,
me dispor ao máximo, né, com a maior fidedignidade possível do que o outro esteja realmente falando. Acontece muito nos ambientes corporativos, a pessoa ela se demonstra disponível ali, mas ela distorce o que o outro colega está dizendo. Essa distorção, logicamente, vai impossibilitar a qualidade na comunicação. Então, se eu receber uma determinada informação, eu preciso ser fiel, fidedigno naquilo que realmente eu preciso passar adiante, de acordo com o que tenha sido a intenção ali da primeira fonte que me trouxe essa mensagem. Não se distrair enquanto o outro fala. É horrível, né? Quando você está conversando com uma pessoa e a pessoa não está olhando para você, está dispersa ali, você sabe que não adianta você insistir em falar para ela que ela não vai absorver aquilo que você realmente tem por intenção de apresentar naquele instante. Não avaliar ou julgar o que está sendo dito, também é uma outra condição bem delicada. E o medo que eu tenho de falar alguma asneira e acabar sendo discriminado por essa outra parte, né? Ou ela manifesta alguma atitude que eu fico constrangido. Imediatamente a gente acaba caindo nessa condição de opa, estou falando besteira, não vou mais continuar falando. Então é um risco que possa acabar inviabilizando a qualidade nessa comunicação. E também não se preocupar com a resposta a ser dada. Nem sempre, obrigatoriamente, eu tenho que dar uma solução ali na hora, instantaneamente. E isso implica em muita insegurança de muitos gestores, de muitos líderes de equipe. Nem sempre eu vou ter ali a solução imediata para ser apresentada para quem me apresente um problema. Não é porque eu estou atento a escutar algum problema que esteja acontecendo que eu já preciso ter uma resposta instantânea. Então, essa condição de ficar se autocobrando também, o que eu vou apresentar ali como resposta àquilo que está sendo anunciado para mim, esse excesso de preocupação pode acabar também culminando num ruído, né, no bloqueio. Eu não estou atento a tudo que realmente está sendo apresentado ali para mim. Então perceba que a comunicação ela precisa ter qualidade, porque ela acontece o tempo todo, em todos os dias, no ambiente coletivo, onde a gente vai ter várias pessoas interagindo, e as empresas são contextos sociais, são contextos onde a gente tem interações humanas. Se eu não tenho a devida consideração com esses elementos desse processo, eu não tenho nem mesmo como garantir um devido cuidado. Se eu estou percebendo que dois colegas estão entrando em situação de conflito, eu posso claramente analisar onde possivelmente surgiu esse conflito, o que foi distorcido aqui, do que foi a intenção de uma dessas partes ao estabelecer um contato, uma comunicação com a outra. Até mesmo para resolver uma situação de conflito, eu preciso ter essa condição de observar como que essas pessoas estejam conversando, como que essas pessoas estejam estabelecendo suas comunicações. E, sem falar em outros possíveis problemas, quando a gente não tem o devido cuidado com a comunicação, como o retrabalho, como possíveis prejuízos, justamente porque algumas informações são imprescindíveis de serem garantidas que realmente serão compreendidas ali pelos demais colegas de trabalho. Então, a comunicação se fixa mesmo, né, como um fenômeno, como um fator que quem vai atuar na área de gestão de pessoas ou quem precise observar os aspectos comportamentais dos demais colegas para garantir efetividade no que faz, tenha toda a sua capacidade de analisar, de compreender como que esse processo venha a ser desenvolvido. Não é uma condição simples, espontânea e instintiva que nós estabelecemos em interações. Eu tenho condição plena de sistematizar toda essa troca ali entre o emissor e o receptor, entendendo justamente onde talvez aquela mensagem tenha ficado distorcida. E eu espero que com esse breve vídeo aqui tenha ficado claro para você como nós representamos um processo de comunicação em qualquer contexto social, inclusive no ambiente corporativo. Muito obrigado pela atenção, muito obrigado por assistir aqui esse meu vídeo.